E teve uma experiência assim, cara, que eu estava, numa das pregações que eu estava fazendo, estava falando sobre legítima defesa, essas coisas todas. E aí um irmão do Bob chegou para mim, me lembro da cena até hoje, né? Os caras são zoador pra caramba. Ele falou, Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos dentro do blindado, e o blindado tem a seteira, né? Onde você coloca o bico do fuzil. O blindado tem o ponto cego. O fuzil não mira para baixo. Sim. E aí ele chega para mim e falou assim, olha, isso é um caso concreto, real. Ele chegou e falou assim, olha, a gente está vendo que está um moleque aí de seus 8, 9 anos de idade, chegando perto do blindado, com a granada na mão e com o dedo no pino. O que eu faço? Já tinha acontecido, cara. O que eu faço? Aí eu, teoricamente falando, você vê que, né, cara, teoria é uma coisa, experiência prática é completamente diferente. Teoricamente falando, eu falei, olha, irmão, se você atirar nesse moleque, nessa situação, você com certeza absoluta vai estar em legítima defesa. E aí um só olha pro outro, né, fica rindo, zoando, né, aí fala assim, vou estar em legítima defesa, e o promotor, quando vira aquela entradinha desse tamanho aqui, lá atrás, igual um melão, ele vai achar a mesma coisa que você? Então, assim, Glauber, já começa aí, né? Já começa porque a gente vê situações que são inusitadas, situações que são diferentes. E essa amizade foi cada vez se estreitando mais, até que eu fui em muitas comunidades, era o início do processo de pacificação, né? E na época, o ex-comandante do BOP, o Coronel Renê, eu fui em muitas comunidades com eles para poder, inclusive, explicar para a tropa, né, algumas situações novas que estavam acontecendo. Porque uma unidade de operações especiais normalmente não tem relacionamento com comunidade. Chega no final, o pau quebrando, volta para a unidade, acabou. Mas naquele momento estava sendo diferente, porque o BOP estava chegando, tirando os vagabundos, tirando os traficantes e ocupando, até que se instalasse a UPP. Então era uma realidade diferente do BOP estar diuturnamente na comunidade para os traficantes não voltarem. Então, ali era o momento de estar explicando o que podia, o que não podia fazer. Então, até que chegou 2010, né, que foi esse momento icônico aí da retomada do Complexo do Alemão. Então, assim, o Alemão não era para ter sido retomado, foi uma coisa que aconteceu. Tem até uma cena bem chocante, assim, lá que rodou aí, né, a internet toda, de um policial do BOP morto, sendo arrastado, puxado por outro policial, porque na época tinha um colete balístico, mas não tinha proteção lateral. E foi um vagabundo alemão que atirou e acertou justamente na lateral. Depois, tanto é que o BOP chegou no lugar onde o cara tinha atirado e explodiu até a casa. Tem uma foto até no livro A Retomada do Complexo Alemão que não tinha saco de areia para cobrir os explosivos, então colocou cimento e deu aquele efeito pirotécnico, assim, foi um negócio show de bola. Mas o alemão era um terreno inexpugnável, são 200, 300 mil pessoas. E aí, quando se começou, na verdade, quando se começou a pensar em invadir o Alemão, foi porque foi uma equipe inicialmente do BOP, tinha tomado conhecimento de que do Alemão eles estavam dando ordem para os traficantes queimarem os ônibus no Rio, e eles foram lá dar um sacode, normal, chega lá 8 horas da manhã, volta às 5 horas da tarde. Só que quando eles chegaram, eles começaram a entrar. Foi entrando, até que aí, ligando para o comando, porra, 01, estamos entrando, não, entra. Até que deu aquela cena icônica daquele aquele formigueiro de vagabundo saindo da Vila do Cruzeiro. Lembra daquela cena? Na caminhonete. Na caminhonete. A gente achou aquela caminhonete. Pô, foi um negócio assim, quando eu vi a caminhonete, pô, eu falei, cara, é a caminhonete que tava os vagabundos todos, aquela bando de... Cara, centenas de motos roubadas, furtadas lá dentro. Era um negócio assim... assustador, porque esses traficantes, Glauber, é bom que a gente fale isso, muitas vezes a mídia glamoriza traficante. Traficante é vagabundo, cara. Então, assim, não tem esse negócio de traficante Robin Hood, aquele cara que trafica para manter a comunidade, ele protege. Isso é mentira, isso não existe. Desde a criação do Comando Vermelho em 79, sabe, aqui, quando surgiu o Comando Vermelho, não sei se a galera sabe disso, não quero aqui entrar em política, mas quem criou o Comando Vermelho foi a esquerda. Foram os presos políticos que estavam na Ilha Grande, que influenciaram, dominaram grande parte do sistema prisional. Por isso que surgiu uma facção, a primeira facção carioca, chamada o quê? De Comando e Comando o quê? Vermelho. Né? Então, assim, surge o Comando Vermelho e desde o começo, né, aqueles lemas, paz, liberdade, justiça, isso é tudo furado, irmão, isso é tudo conversa para boi dormir, isso não existe, né? E aquela história do traficante tomar conta de comunidade, o Robin Hood, eu estou traficando, mas eu protejo a ausência do Estado. Pô, isso não existe, cara. A opressão do Estado. Não, isso é furada, isso não existe. O máximo que o cara faz é um clientelismo, entendeu? Eu compro uma cigarro, ok, né? Eu compro um remedinho, eu pago um funeral, eu compro um telhado para colocar na casa. Show de bola, irmão. Isso o traficante faz porque ele vai cobrar isso lá na frente. Então, assim, aí, quando houve, né, essa parada do alemão, e quando o BOP realmente entrou, foi, assim, uma operação de guerra, né?
Então, acho que ali era o 16º Batalhão, se eu não me engano. Quando eu fui no segundo dia, no dia D, né? Foi um domingo, na segunda-feira eu já estava com eles. Cara, quando eu cheguei, que eu vi ao lado, naquela rua, ao lado do 16º, aquela fileira de tanque da Marinha, não era nem do Exército, os tanques eram da Marinha. Bicho, Trilho, né? cara, e assim, pô, e eu já, né, eu falei, caramba. E aí a gente embarcado naquele tanque, cara. Pô, aí quando eu falo embarcar no tanque, acho que chega lá dentro tem um maior conforto, né? Bicho, tinha uns 50, 60 homens lá dentro, tudo embolado, cara. Aquela câimbra na perna, aquele negócio insuportável, aquela catinga, aquele futum, cara. E na época, a gente usava aquele colete Pô, como é que chama aquele negócio Pô, aquele colete grandão Pô, acho que me fugiu o nome agora. Nível 3, tu fala? De Pra fugir cerâmica. Pô, meu irmão, dessa grossura. Pô, ô Glauber, cara, eu vou te falar, tem que aplaudir de pé essa turma, viu? Sim. Irmão, o dia inteiro andando com aquilo ali, cara, quando a gente tirava aquele colete pra tomar um Gatorade, meu irmão, você tava no paraíso. Assim, você emagrecia uns 10 quilos com aquele negócio lá, cara. Agora eu sei o que é isso. Eu uso desse. Aí, ó, você fica imaginando o policial subindo ladeira, né, pulando muro, subindo escada, correndo, igual um Robocop. Hoje mudaram os coletes um pouco, né? Mas naquela época era um negócio assim, cara, assustador. Então, quando houve a retomada do alemão, foi realmente assim uma operação de guerra e a gente começou a entender, eu particularmente, não a galera do BOP, que já conheci isso há muito tempo, mas eu comecei a entender como é que funcionava realmente a visão do traficante.